Vamos agora relembrar o conceito de paridade de uma função. E estudar a paridade de uma função é verificar se ela é uma função par, se é uma função ímpar ou então se não é uma coisa nem outra. E ainda pode acontecer uma outra situação que é ser par e ímpar em simultâneo. Isso acontece num único caso, há uma única função que é par e ímpar e simultâneo. Eu vou mostrá-la no final da apresentação, mas regra geral nós temos funções que são pares, podem ser pares, podem ser ímpares ou então não serão uma coisa nem outra, ok? E depois existe esse caso particular, único, em que é par e ímpar em simultâneo. Bom, eu vou começar então com uma abordagem gráfica, começando aqui pela função par, e qualquer função par, relativamente à sua representação gráfica, goza desta característica. Há uma simetria relativamente ao eixo ou y, como este exemplo que eu estou aqui a apresentar. Reparem que poderemos falar aqui em dois ramos, um ramo da função que está à direita do eixo OY, outro que está à esquerda, e o eixo OY é então um eixo de simetria. Isso quer dizer que, se dobrássemos aqui o plano neste eixo, os dois ramos coincidiriam um com o outro, ponto por ponto, ok? Bom, reparem que vamos chegar daqui desta observação à definição analítica de função par, ok? Vamos imaginar que temos aqui um valor do domínio da função, portanto, de abscissa negativa, por exemplo, menos 1. Temos aqui o menos 1, e se existe esta simetria que eu referi há pouco, é fácil entendermos que a imagem de menos 1, que será vista aqui no eixo das ordenadas, como é lógico, será a mesma imagem que o objeto 1, porque há então a simetria que referimos. Portanto, o 1 e o menos 1 terão a mesma imagem. Bom, mas isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que f de menos 1 é igual a f de 1. Bom, e agora podemos generalizar e entender que isto acontecerá com qualquer valor do domínio da função. Ok? Como poderemos observar neste exemplo. Portanto, f de menos x será igual a f de x. E realmente essa é a igualdade, a definição que nos vai permitir trabalhar analiticamente a paridade, aliás, o caso de queremos verificar se é ou não uma função par, ok? Então isso que eu vou escrever, para todo o x pertencente ao domínio da função, f de menos x é igual a f de x, ok? Eu vou fazer aqui um exemplo porque há uma função que foi estudada recentemente, que conhecem muito bem, e eu vou utilizar então como exemplo para mostrar que é uma função par, analiticamente. Estou a falar da função cosseno de x. Foi estudada em trigonometria, não é? E reparem, eu vou então definir esta função, f de x igual a cosseno de x. Se eu descobrir, portanto, a expressão f de menos x, o que é que eu tenho de fazer para descobrir f de menos x? Vou à função que eu tenho, que é cosseno de x, e onde eu tenho x vou colocar menos x. Então, fico com cosseno de menos x. Bom, mas quanto é que simplificação podemos fazer aqui a cosseno de menos x? Reparem, vamos relembrar aqui o círculo trigonométrico para entendermos uma coisa. Para relembrarmos que, portanto, relativamente ao cosseno, que se vê neste eixo horizontal, estamos aqui perante o círculo trigonométrico agora, se eu considerar aqui uma amplitude x, a amplitude menos x está aqui no quarto quadrante, vamos vê-la aqui para o sentido negativo, portanto aqui será menos x, e verificamos que tem o mesmo cosseno, o valor do cosseno vê-se aqui no eixo horizontal, portanto tanto o cosseno de x como o cosseno de menos x são iguais, têm o mesmo valor, por isso podemos dizer que cosseno de menos x é igual a cosseno de x, e lá está a garantia que é uma função par, porque eu fiz o f de x, defini a função que eu queria trabalhar, era o cosseno de x, fiz o f de menos x e deu igual ao f de x. Então verifica esta igualdade, que é, digamos, uma exigência para podermos concluir que é uma função par, ok? Então daqui já podíamos concluir que é realmente uma função par. Vamos ainda completar com uma abordagem gráfica, porque nós também já conhecemos o gráfico da função cosseno de x. Então vamos tentar relembrar que existe realmente essa tal simetria. Portanto, temos aqui agora um referencial, OXY, onde vou relembrar o gráfico da função cosseno, ok? Então o cosseno de 0 nós sabíamos que é 1, e depois é uma função oscilante, tal como é também a função seno, não sei se recordam, que anda aqui a oscilar entre menos 1 e 1.
E podemos verificar que a tal simetria que eu referi há pouco, que existe para qualquer função par, também se pode aplicar neste caso. Claro que estamos a considerar que o desenho, o esboço que eu estou a fazer tem de estar minimamente aceitável para conseguirmos ver, não é? Mas teoricamente está rigoroso. Portanto, se dobrarmos a folha aqui no eixo ao y, relativamente ao... portanto, à função cosseno também temos a certeza que há esta simetria, ok? Portanto, nós já agora relembrando que o contradomínio da função cosseno de x vai de menos 1 a 1, ok? Ela passa aqui nestes pontos de menos 1 a 1. Portanto, temos aqui uma função par que já estudamos então em trigonometria. Bom, vamos passar agora à função ímpar. E vamos também a uma abordagem gráfica. Existe também uma simetria da representação gráfica da função, mas desta vez relativamente à origem. Como é que nós observamos aqui as simetrias relativamente à origem? Podemos fazer de duas formas. Uma delas é fixar aqui um ponto na origem do referencial e fazer uma rotação de um dos ramos. Vamos supor que fixava este ramo que está aqui no segundo e terceiro quadrante, e fazia uma rotação a este outro ramo e ele iria encaixar naquele que ali está. Portanto, diz-se então que é simétrico relativamente à origem quando isto acontece. Ou então podem fazer de outra forma, se gostarem mais das dobras, mas neste caso têm de fazer duas dobras. Se dobrarem uma vez relativamente ao eixo ou y e depois outra vez relativamente ao eixo OX, os ramos também irão coincidir. E por isso é uma forma de vermos graficamente se será ímpar ou não, ok? Se tivermos o gráfico, fazemos então duas dobras. Reparem que se fizesse a primeira dobra, este ramo que está no primeiro e quarto quadrante viria para aqui, mais ou menos. Vou fazer E depois, se dobrasse novamente no eixo OX agora, então eles iriam coincidir, ok? E por isso é uma técnica para podermos graficamente ter uma ideia se ela será ou não ímpar. Bom, reparem, vamos também chegar à condição analítica. Vamos considerar também aqui um valor, por exemplo, vamos supor que aqui seria menos 2. Se existe esta simetria relativamente à origem que acabamos de referir, então conseguimos perceber também que a imagem de menos 2 e a imagem de 2 são simétricas, não são iguais. Neste caso, elas seriam iguais em valor absoluto. Mas se aqui fosse, por exemplo, menos 1, estou agora a dar valores para ser mais fácil, aqui teria de ser 1, para existir aquela simetria que eu falei. Ou seja, o f de menos 2 será igual ao f de 2? Não, isto não é verdade. Isto seria verdade em valor absoluto, tudo bem, mas eles têm sinais contrários, não é? Um é positivo, outro é negativo. Então, coloque aqui um menos atrás e está o problema resolvido. Isto assim já é verdade. Okay? Claro que este menos que eu coloquei aqui poderia colocar deste lado. Se eu escrevesse isto, também é verdade esta condição. Mas para não termos aqui tantos menos neste primeiro membro, podemos optar por pôr aqui no segundo. Ok? Então, f de menos 2 igual a menos f de 2. Vamos chegar então a esta condição. F de menos x igual a menos f de x. Ok? É o que eu vou escrever já de seguida, mas primeiro mostrei ali no gráfico, porque penso que dá uma ideia mais fácil de ficar na memória, ok? E então vamos escrever aqui a condição que nos garante, portanto, a igualdade que nos vai garantir e que vai permitir trabalhar a função ímpar. Para todo o x pertencente ao domínio, f de menos x é igual a menos f de x, ok? Também aqui vou dar um exemplo também de trigonometria. Portanto, vamos exemplificar com a função seno de x agora. Reparem que se eu considerar a função seno de x, eu quero verificar se ela é uma função ímpar. Bom, então o que é que eu preciso de fazer? Preciso do menos f de x e preciso do f de menos x e verificar que são iguais. Bom, o menos f de x é fácil de conseguir, não é? Basta colocar um menos atrás da minha expressão. Fico então com menos seno de x. E agora vou à procura do f de menos x. Como é que posso obter f de menos x? Bom, vamos à função inicial, aquela função que eu defini, a função f, que é dada por f de x igual a seno de x, e onde tenho a variável x, vou colocar menos x. Fica então com seno de menos x. E agora vou simplificar este seno de menos x. Posso recorrer também ao círculo trigonométrico, que é algo que nós já conhecemos, e fazer esta simplificação
seno de menos x. Bom, então os valores do seno vêm-se neste eixo. Vamos fazer aqui o círculo trigonométrico. Vamos considerar então aqui uma amplitude x. Então, se aqui é a amplitude x, menos x está aqui no quarto quadrante, ok? Está por aqui. E agora o que queremos é o seno. O seno de menos x, quero simplificar seno de menos x. Então vou projetar aqui no eixo dos senos para ver o valor. É este valor que eu quero simplificar. É este valor que eu quero escrever em função de x. Então eu vou olhar para a amplitude x e ver onde é que eu vou ver este tamanho deste segmento. Vou ver no eixo dos senos ou no eixo dos cossenos? Vou ver aqui no eixo dos senos. Tem o mesmo tamanho, estes segmentos, mas o valor de seno de menos x é negativo e este é positivo. Então tenho que trocar o sinal, ou seja, eu não posso dizer que seno de menos x, que dá aqui este valor negativo, é igual a seno de x. Eles seriam iguais em valor absoluto. Mas, como tem sinais contrários, então coloco aqui um menos atrás e está feito, ok? Bom, se trouxer esta simplificação para aqui, portanto, seno de menos x vai dar menos seno de x, então realmente verifica. O f de menos x, que deu menos seno de x, é igual a menos f de x, que deu menos seno de x, ok? Isto deu igual a isto. Aqui atrás tinha acontecido que f de x tinha dado igual a f de menos x e ficou provado que era par. Neste caso, f de menos x deu igual a menos f de x, então ficou provado que é ímpar, ok? Bom, também aqui podemos fazer a verificação, vou só apagar aqui isto, através do gráfico da função seno, apenas para mostrar esta tal simetria relativamente à origem, que eu aqui falei há pouco, e portanto vou também dar aqui muito rapidamente só uma ideia, fazer um esboço do gráfico do seno, só para relembrar, ok? Mesmo em jeito de revisão. Portanto, o gráfico do seno, o seno de 0 dá 0, esse já passa na origem, é também uma função oscilante, depois o seno de π sobre 2 já dá 1, o seno de π vinha aqui dar 0 novamente, portanto, e andava também aqui a oscilar de menos 1 a 1, isso tal como acontece no cosseno, só que passam em pontos diferentes, não é? Mas desta forma conseguimos imaginar a tal simetria relativamente à origem, quer seja pela rotação em torno da origem, quer seja por aquelas duas dobras que eu falei há pouco, mas conseguimos perceber que se dessemos aqui estas tais duas dobras, os ramos iriam encaixar. Ok? E, portanto, ela oscila também aqui entre menos 1 e 1. É este gráfico, claro que isto é apenas um esboço e, portanto, devemos ter em conta que a perfeição do gráfico não é muito, ok? Mas dá apenas para termos então a ideia. Este gráfico da função seno, tem aí também as calculadoras, verifica esta simetria relativamente à origem, ok? Bom, agora para terminar, vou então falar de dois pontos. Portanto, vou dizer um pouco aquilo que referi logo no início. Uma função pode não ser par nem ímpar. Portanto, se estivermos a ver aqui a condição para ser par, estivermos a ver a condição para ser ímpar. Se ela não for par nem ímpar, então não há problema nenhum. É uma função que não é par nem ímpar, ok? Ou então existe a tal função que eu falei há pouco, que é par e ímpar em simultâneo, ok? Que é a função f de x igual a 0. Reparem, se olharmos para o gráfico f de x igual a 0, será uma reta a coincidir aqui com o eixo das abscissas. E realmente esta reta que aqui está, que eu estou agora aqui a representar a azul, ok? É uma reta que verifica estas duas simetrias que nós falamos. Se nós fizermos a tal dobra relativamente ao eixo ao y, ela coincide. Portanto, há uma simetria relativamente ao eixo ao y. Mas também existe a simetria relativamente à origem. Portanto, se eu fixar aqui um eixo na origem e rodar um dos ramos, ele vai coincidir com o outro. Ou então se fizer as tais duas dobras que eu falei. E, portanto, esta função, f de x igual a 0, porque é sempre nula, tanto verifica esta condição como verifica esta. E, portanto, é o único caso de uma função que é par e ímpar em simultâneo. De resto, sem ser esta, se for par já não é ímpar,
ok? Portanto, para estudar a paridade de uma função, nós podemos, por exemplo, começar por ver se é par, depende do que é que nos dá mais jeito, mas geralmente ver se é par é um pouco mais simpático. Vamos começar por ver se é par. Se for par, já não é ímpar, não vale a pena estarmos a ver se é ímpar, ok? Este é um único caso, e se nós o conhecemos, sabemos se estamos a trabalhar com ele ou não. Portanto, a estratégia para trabalhar a paridade é, vamos ver se é par. Se é par, ok, já não faço mais nada, é par, ponto final, já não pode ser ímpar. Estou a excluir este caso, não é? Se não é par, então vou ver se é ímpar. Se der ímpar, ok, tudo bem, está estudado. Se não der ímpar, também está estudado, porque não é par nem ímpar, uma vez que já tinha visto se era par.